Queridos e amados irmãos, em graça, porque todos, salvos, eleitos, estão em graça. Mesmo presos ao sistema religioso, eles estão em graça. Porque o Evangelho do Cristo ressuscitado é o Evangelho da graça de Deus. É o favor imerecido. É este Evangelho que cremos, é esse Evangelho que abraçamos, é este Evangelho que seguimos e é este o Evangelho que vivemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Sobre o tema, não somos justificados pela lei, e sim pela fé, graça, eu quero trazer uma mensagem. Querido, eu sou impactado pela graça de Deus. Eu estou muito impactado pela graça de Deus. Eu não abro mão da graça de Deus. Eu vivo e ando por fé. Eu tomo posse de todas as bênçãos, de todas as promessas, como um verdadeiro filho de Deus. Porque no meu espírito, o Espírito Santo testifica que eu sou filho de Deus. E então eu vivo como filho. E Cristo, ele vive em mim. Tenho a sua mente. E gozo de uma liberdade plena, de uma liberdade total, de uma liberdade absoluta na pessoa bendita do Cristo crucificado. Não há mais, querido, necessidade de vivermos essas práticas da lei. Como muitos ainda querem viver, como muitos ainda vivem dentro dessas instituições religiosas, presa a preceitos dos homens, cumprindo rituais, seguindo liturgias de reuniões, permitindo que sejam dogmatizados por esses líderes religiosos, que atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, que guiam essas pessoas como se cegos fossem. E muitos desses líderes religiosos são chamados de cães gulosos, porque eles têm seus interesses e conveniências, e transformaram esses templos religiosos, que eles chamam de igreja, em verdadeiros alçapões, em verdadeiros comércios, agariando em cada reunião que fazem, recolhendo dízimo, recolhendo oferta, fazendo campanha, pedindo que o povo possa dar, porque esse tem sido o objetivo e a finalidade de muitos desses líderes religiosos, para que eles possam viver em fartura, viver com mordomia, gozando de regalias. Essa é a mais pura realidade. Eu quero te dizer que nem mesmo os que deviam fazer não conseguiram fazer o que? Cumprir a lei. Eles não conseguiram cumprir a lei. Foi preciso que o próprio Deus se fizesse carne, viesse e habitasse entre eles e cumprisse toda a lei, assim como ele fez.
ele teve que ir até o fim, como ele foi até o fim, até o dia da sua morte. Ele cumpriu toda a lei, e ao terminar na cruz, ele diz: está tudo feito, está tudo concluído, está tudo consumado. Então, por que ficar na prática da autojustiça? Porque é assim que muitos que dizem que servem a Cristo estão na prática da autojustiça, procurando fazer coisas para agradar a Deus, para conseguir alcançar bênçãos de Deus, quando na verdade todas as bênçãos já nos foram dadas. É questão de fé, é questão de tomar posse, é questão de descansar nele, no Cristo ressuscitado. Está relacionado ao legalismo e à ideia de que podemos, de alguma forma, gerar dentro de nós uma justiça aceitável por Deus. É assim que essas pessoas ficam nesses lugares que eles chamam de igreja, procurando fazer coisas com o intuito de agradar a Deus. Paulo, escrevendo ao Romano, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não é pela sua autojustiça que você alcançou a sua salvação. Não é que vai alcançar, é que você alcançou. Por que você alcançou? Porque você é um eleito, porque você é um escolhido, porque você é um predestinado. Ele te amou primeiro, ele te escolheu primeiro. Você não tem que fazer mais nada, nem tampouco de deixar de fazer. Você é um escolhido. Tome posse disso, creia nisso tão somente. Assim sendo, muitos têm sido tentados a acreditar que praticando esses atos podem ser justificados. Então, quantos estão buscando a justificação, querendo ser justificado? Quando o apóstolo da graça de Deus, ele diz: ninguém intentará acusação contra vós, porque Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado, ele é quem te justificou. Tu és justificado por ele. Paulo, ele foi severo com aqueles que tentaram viver pela sua própria justiça. Nos seus dias, eles se dirigiam àqueles que ainda tentavam viver pela sua própria autojustiça. Querido, a condenação de Jesus, da autojustificação, foi especialmente severa em seu tratamento da liderança judaica da época. Eles foram bastante duros. Em Mateus, livro histórico, no capítulo 23, depois você lê, Jesus condena os escribas e fariseus. Por que Jesus condenou os escribas e os fariseus? Por aderirem rigidamente às tradições legalistas, a fim de parecerem melhor do que as outras pessoas. Porque é assim aqueles que buscam a autojustiça, buscando se autojustificar. Então, eles tentavam se justificar por meio da lei. Obras, assim como muitos hoje tentam se justificar fazendo obra, aspas, obra de Deus. Irmão, você tem que fazer a obra. É assim que eles ensinam, é assim que eles dizem. A parábola do fariseu, lembra disso, e do coletor de impostos, foi especificamente contada por Jesus a alguns que confiavam em si mesmo. Jesus de Nazareno, percebendo que alguns da época confiavam em si mesmo, e então ele fala acerca da parábola do coletor de impostos,
e do fariseu, por se considerarem justos e desprezam os outros. Leia depois o Evangelho não, livro histórico de Lucas, capítulo 8, versículos 9 ao 14, versículo 18, dos versículos 9 até o 14. O fariseu supôs sua aceitação com Deus com base em suas próprias ações. Foi assim que ele se colocou, confiando nos seus atos, confiando naquilo que eles faziam. E assim não é muitos nos dias de hoje. Confiam no que fazem e criticam os que não fazem. Tentam mostrar para os demais uma autossantidade, que é melhor do que o outro, que trabalha e que faz mais do que o outro, por participar de diversas reuniões, às vezes porque tem uma voz boa e faz parte da área do cântico, ou aqueles que ensinam, principalmente na tal escola bíblica dominical, ou aquele que prega, ou aquele que está na frente de uma denominação, de um templo desse, como responsável, com título de pastor, de presbítero, evangelista, apóstolo, sei lá mais o quê. Então, ele tentava, esse fariseu, se justificar através dos seus atos, das suas ações. Então ele disse, eu faço isso, eu faço aquilo. E depois de enumerar uma série de coisas que fazia, ele disse, eu não sou como os demais. Eu não sou como os demais. Ele queria se auto-justificar diante de Deus, para que pudesse receber algo da parte de Deus para a sua vida, mas subestimando, menosprezando os demais. Mas havia ali um outro homem, chamado de coletor de impostos. Esse reconheceu que nada havia em si mesmo que ele fizesse que Deus pudesse aprovar. É por graça, é por favor não merecido, é por fé. É crer com entendimento. Tu és salvo na mente. Deus habita em você. Tu és a sua morada. Ele vive em você, não é mais você quem vive. Na graça, quando você entende, quando você compreende este evangelho, você passa a reconhecer que não é mais você, é Cristo vivendo em você. Os fariseus e escribas não enxergavam a verdadeira justiça. Querida, a verdadeira justiça é Cristo. Nós não somos justificados pela lei, por obra, e sim pela fé. É graça, graça neles, graça neles, graça neles. Nós vamos pregar o evangelho da graça de Deus para que centenas de milhares de pessoas possam serem alcançadas, não no sentido de serem salvas porque elas são salvas, mas no sentido de reconhecer que devem viver pela graça de Deus, reinando e triunfando e descansando no Senhor, sem estar preocupado com as coisas desta vida. Como o apóstolo Paulo, ele diz, buscai as coisas do alto, as coisas de cima e não as da terra. Não se prende às coisas desta vida. Siga o seu caminho, siga a sua trajetória de forma natural, de forma normal, tomando café, almoçando, jantando. Você que trabalha trabalhando, mas de forma natural, sem se prender a essas coisas, sem se deixar envolver nessas coisas, sem colocar o seu coração nessas coisas, como se essas coisas fossem as coisas mais importantes para a sua trajetória aqui nesta vida, aqui nesta terra. A coisa mais importante na nossa trajetória aqui nesta vida
é viver descansando no Senhor, é viver por fé, é crer, é tomar posse. Por isso que nós dizemos, já somos abençoados, já estamos curados, já somos protegidos, já somos guardados. Então, os fariseus e escribas enxergavam a verdadeira justiça. Eles não enxergavam a verdadeira justiça, que é o Cristo ressurreto. Jesus então procurava, o Nazareno, alertar aos seus discípulos sobre os perigos da autojustificação. Ele fez isso o tempo todo. Ele mesmo vindo para cumprir a lei, sendo o Cristo homem, mas ele trazia uma mensagem, ele mostrava para um futuro próximo, ele apontava para o Calvário. João Batista veio antes dele preparar o caminho e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo para aquelas pessoas: esse Cristo que aí está, ele vai morrer, ele é o Cordeiro enviado de Deus para a salvação dos judeus, deixando claro que sem ele nada poderia fazer. Esta é a sua mensagem. Ele passava isto para os discípulos e para os demais: sem mim nada podeis fazer. Livro histórico de João, capítulo 15, versículo 5. Paulo trata da autoestima, da autojustificação, também de forma bastante contundente. Sabe por que Paulo, querido? Porque ele é o apóstolo da graça de Deus. Foi ele quem recebeu a mensagem do evangelho da graça de Deus. Ele começou seu grande argumento em Romanos a favor da graça de Deus, ao condenar a confiança hipócrita dos judeus na circuncisão. Depois você lê o capítulo 2 de Romanos, dos versículos 17 até o 24. Paulo se dirigia àqueles ainda na sua época. A confiança que eles tinham. E não é assim no evangelho da religião? Eles têm uma confiança plena, uma confiança total nessas coisas que eles praticam, nessas coisas que eles fazem. Eles não abrem mão delas. Chega ao ponto de serem ensinados que a não prática dessas coisas perdem a salvação. A não prática dessas coisas, as pessoas são condenadas. Condenação por não praticar a justiça, a autojustiça. Eles ensinam que tem que se praticar a autojustiça, tem que fazer. Lá há um rito. Para você entrar para um desses lugares, você precisa de seguir ritos. Primeiro, aceitar Jesus como Salvador. Depois, se batizar. Agora batizado, você tem que participar da ceia. Páscoa, aspas. Ceia, aspas, seria Páscoa no caso. E depois fazer a obra de Deus. A obra de Deus determinada pelos líderes religiosos. Obras estas que vão fazer com que esses líderes alcancem seus interesses e as suas conveniências. Porque a obra de Deus, na essência, não tem nada de obra de Deus. Então, ele segue o seu argumento no capítulo 10, o apóstolo Paulo, 10 aos Romanos, dizendo que os judeus tentaram ganhar a aceitação com Deus baseado em sua própria justiça, demonstrando ignorância da verdadeira justiça de Deus, como eu li em Romanos, capítulo 10, versículo 3. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus.
Querido, você vai ficar até quando se sujeitando à justiça que vem dos homens, ensinada por eles? Você vai viver até quando na prática de todas essas coisas? Você vai viver até quando seguindo liturgia, praticando rituais, participando de cerimônias, seguindo e deixando ser guiada por cego? Até quando você vai ficar com seus olhos vedados, com a sua mente atrofiada? Até quando você vai ficar sem o entendimento do Espírito Santo que habita no seu espírito? Descansa no Senhor, busque o Senhor, deixe que o Senhor te oriente. Os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Você vai entender isso quando você romper com todas essas coisas, como eu rompi depois de quase 50 anos, quando mais de milhares de pessoas têm rompido com esse sistema religioso e estão servindo a Deus debaixo da graça de Deus, protegido e guardado por Ele, reinando e triunfando e descansando no Senhor. Então Paulo conclui que Cristo é o fim da lei para a justiça. É Ele que é o fim da lei para a justiça. Quem é o fim da lei para a justiça? Cristo, não o homem. É Cristo o fim da lei para a justiça e não o homem. Então, não somos justificados pela lei, não somos justificados pelas obras. Não somos justificados pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. Nós somos, sim, justificados pela fé, pela graça. E a graça é Cristo. A graça é Cristo. A graça é Cristo. Cristo é a graça de Deus. É o Cristo ressuscitado. É o Cristo que mora em você, que habita em você. É o Cristo que vive em você. Essa é a graça de Deus. A honra é dele, o poder é dele. Ele é soberano. Ele não precisa de nenhum de nós. Ele não precisa de você. O que tinha que ser feito, ele fez. Fez pelos judeus. Porque eles não conseguiram fazer. E fez por nós também, os gentios. Nós fomos também alcançado por essa graça. Nascemos depois da cruz, salvos pela graça de Deus, fomos justificados. Ninguém intenta acusação contra nós, porque foi Ele quem nos justificou. Cristo nos justificou. Fica essa palavra para a nossa meditação. Guarda ela na tua mente, guarda ela no teu coração, divulgue essa palavra, compartilhe essa palavra, leva esta palavra para que centenas de milhares de pessoas possam viver o evangelho da graça de Deus, protegido e guardado por Ele, reinando e triunfando e descansando no Senhor. Beijo no seu coração, forte abraço, graça e paz, graça e paz. Graça e paz, o evangelho da graça de Deus está aí. Está aí. Está aí. Venha fazer parte do evangelho da graça de Deus. Beija. Se inscreva no meu canal, divulgue e compartilhe. Muito obrigado. Tu és um abençoado.